Durante a organização dos depósitos de um museu particular de Boston, é encontrada uma múmia, sim, esquecida nesse porão. E para se verificar a autenticidade dessa joia do Egito, é necessário um exame não invasivo, uma tomografia. E durante o exame, a legista, a doutora Maura Aios, é convidada a participar. Pois é assim que começa o 7º livro da série Rizzoli Aios, Relíquias. E é sobre isso que eu falo aqui. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostaram. Vamos para essa relíquia? Em Relíquias, o 7º livro dessa minha nova obsessão, a Tess Gerritsen nos leva para o mundo dos egiptólogos, arqueólogos. Sim, é uma viagem para o Egito sem sair dos Estados Unidos. Esse é o tom do livro, a temática que ela já coloca no primeiro capítulo, pelo menos é assim que ela tem feito nos últimos livros e faz nesse mais uma vez. A gente vai descobrir uma mulher que está com medo, ela está se escondendo. E nessa fuga, nesses esconderijos, a gente vai perceber que o oásis dela é no Egito, numa escavação, onde ela viveu os melhores momentos da vida dela. Mas ali, nos Estados Unidos, nesse esconderijo, ela está com medo porque o perseguidor dela está se aproximando, ela sente isso. Então a Tess nos dá o tom dessa história. No 2º capítulo, a gente é trazido para o presente, tipo uns 12, 15 anos depois dessa primeira cena, onde a doutora Maura foi convidada para assistir a tal da tomografia. E como a Tess tem essa formação científica, ela é médica de formação, olha, até a tomografia ela vai explicar pra gente como funciona, como vão ser essas imagens, qual é o processo em si. É super interessante, até sempre te dá uma base científica para tudo que ela tá dizendo. Então a gente tá nessa cena um tanto atípica, onde a gente começa a conhecer personagens novos que fazem parte desse Museu Crispim, particular, exótico, meio falido, meio empoeirado, só com gente velha. Mas tem aí umas 2 pessoas que não são velhas e são elas que a gente vai conhecer. A tomografia vai ser realizada no hospital, ali próximo do trabalho da doutora Maura, e tá cheia de repórteres. Meu, acharam uma múmia, é algo muito diferente. E aí nessa cena a gente conhece o Nicolas sei lá o que tipo faz tudo do museu. O museu é muito enxuto, tava meio que indo à falência, então pouca gente trabalha. O Nicolas é o curador, é meio que tudo. Ao lado dele a gente vai conhecer a Josefine Poutilho, uma moça lindíssima, jovem, exuberante, exótica, tudo que você possa imaginar. Tanto é que os olhares recaem sobre ela ali. Nossa, quem é essa mulher? Ela é especialista, é egiptóloga que foi contratada para entender a origem dessa múmia, que está mudando a história do museu. O museu que está indo à falência, só de ter achado a tal da múmia. Todo mundo quer visitar, isso vai causar um rebuliço. A tomografia computadorizada, ela gera imagens como se fatiadas do interior dessa múmia. E a doutora Maura vai acompanhando, meramente assistindo ao processo. De repente, quando chegam na arcada dentária, vem algo brilhante, que a doutora Maura aventa a possibilidade de ser um amálgama, uma restauração dentária. E aí vem a questão, os especialistas, os egiptólogos, arqueólogos, discutem se os egípcios já faziam esse tipo de restauração, e a resposta é sim, que eles eram muito adiantados e que provavelmente era possível ter uma restauração com amálgama. E aí, tudo bem, passam por essa parte e vai fatiando a múmia até que chega na panturrilha dela. Aí tem uma imagem muito diferente e uma conclusão que quem vai chegar, é claro, é a doutora Maura.
A Tess Gerritsen, ela coloca o foco narrativo dela em determinadas pessoas e vai fazendo com que a gente conheça um pouco mais o universo desses policiais da delegacia, o mesmo do passado da doutora Maura, as pessoas que eles vão conhecendo, e sim, a gente vai ganhando novos personagens que reaparecem nos livros seguintes. Em Relíquias, quem vai ter o holofote em sua vida pessoal é o Barry Frost, acho que é assim o nome dele, o detetive parceiro da Rizzoli. A gente sempre ouve falar dele desde o primeiro livro, mas você não liga muito pro Frost. Você fala, tá, é um cara bonzinho, ele é casado com a Alice, ele é bonzinho e ele é casado, é isso. E aí a gente vai conhecer outros aspectos. Eu vou te dizer que eu imaginava que o Frost era alguém meio velho, meio sem graça, meio bobão, por causa dessa luz fraca que veio desde o primeiro livro sobre ele. Porém, quando a gente chega nesse, o holofote bate nele, você conhece um outro Frost. Eu fiquei surpresa. Eu achava que o Frost era um cara velho, mas ele não tem nem 30 anos e ele é um cara legal. É interessante como o foco que a autora dá nos leva a conhecer melhor os personagens, como a gente é guiado por esse foco narrativo. É muito legal isso. E é claro, o Frost é encantador. Eu pelo menos achei, eu não tinha percebido, ela não tinha mostrado isso pra gente, ou pelo menos eu não tinha percebido. Enfim, outra coisa que a gente vai ver são os pais da Rizzoli. Na verdade, já tá uns 2 livros acontecendo uma treta entre os pais dela, e aí tem uns desdobramentos disso. Ele tá forte, tá? É divertido. Essa é a vantagem de você ler na ordem. Você vai acrescentando ingredientes nessa feijoada. Sei lá, nem ia falar sopa, mas aqui é gostoso, então é feijoada. Não que sopa não seja gostoso, mas feijoada é melhor, né? É aquela coisa que vai ficando cada vez mais temperadinha, né? É bem interessante. Vai reaparecendo os personagens, livro após livro. Então lá diretamente do Clube Mephisto, a gente tem o chefinho desse grupo sendo um personagem importante nessa história. E ele é esquisito pra caramba, mas enfim, você começa até a gostar dele. E eu já li o próximo, então ele vai continuar aparecendo nas histórias. Bom, o que eu posso dizer de forma geral, eu parei já de falar da trama, só dando alguns aspectos desse crescimento dentre os personagens que a Tess promove ao longo dos livros dela, que eu queria falar pra vocês, e também da capacidade dela de fazer plot twist e de surpreender. Você vai descobrir quem é o verdadeiro culpado lá no final do livro e é emocionante, é difícil de parar de ler. Ontem eu li o dia inteiro, para ser bem honesta. Eu não conseguia parar, eu não tinha exatamente um compromisso, eu podia me dar o luxo de ler sem parar. Eu não conseguia parar de ler, eu tava lendo o próximo, o 8º, e terminei, porque você quer saber o que vai acontecer. Essa é uma parte importante das histórias da Tess. Você fica muito envolvido e você vai ficando amigo desses personagens e você se importa com eles. Olha, é uma experiência literária que eu recomendo muito. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.